vou pensar, eu vou executar para vocês a entrevista, que ele trata bastante disso, e a gente pode conversar um pouco sobre, vocês me dizerem o que vocês acham, o que vocês pensam, eu vou também dizer o que eu acho que eu penso, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho exatamente uma interpretação para dar. Eu tenho mais assombros e dificuldade, porque, mesmo com, por exemplo, na arte medieval, no Renascimento, em que os temas religiosos eles são invocados pelo artista, né? O artista representa anjos, representa a Virgem, representa Jesus. Os artistas, eles são bem diferentes dos sacerdotes, né? O artista não é um... Existe eu chamei uma amiga minha, Diane, e ela vai assistir mais o nosso encontro, se ela quiser, como todos vocês, ela vai participar um pouco da nossa conversa, que ela é uma pesquisadora em arte contemporânea, uma artista contemporânea. Já tive a oportunidade de escrever sobre o trabalho dela algumas vezes, já fui em Floripa fazer a curadoria de um trabalho dela, que foi uma experiência muito boa. E ela tem lido coisas também sobre o Maxwell e a Rosana Paulino, e ela é do Sul, então é uma perspectiva diferente da nossa, né? Sudestinos. Digamos que, não sei, eu acho que para nós, esse tipo de religiosidade é mais comum do que para eles, né? E talvez a presença da cultura afrodescendente para nós seja mais intensa do que no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, muito embora exista também, mas talvez não com não tanta intensidade quanto para a gente. Então vou deixar ela à vontade para, se quiser participar, mas ela deve acompanhar as nossas discussões, se é alguma coisa que tem interessado a ela. Então, nesse sentido, se percebe na arte contemporânea uma certa convocação do vocabulário do candomblé, sabe, dos orixás, dos espíritos, da possessão. Eu mesmo estou terminando um livro em que eu abordo o trabalho de uma cineasta norte-americana chamada Maya Deren. Escrevi o nome dela para vocês. Maya Deren. Não é um livro filosófico, mas também não é um livro sem filosofia, né? É um livro de ensaios poéticos, teóricos, sobre a Maya Deren. Eu pego todos os filmes dela e escrevo um texto analisando e me compondo com cada um dos filmes dela. E ela é curiosa porque ela faz vídeos bem de vanguarda. Eu nem tinha pensado de falar nela, mas agora me ocorreu que tem tudo a ver. Ela faz vídeos bem de vanguarda. Então, volta, Gabriela. Eu preciso olhar para alguém. O Iargo. Apareceu alguém, meu Deus. Ah, Zélia, obrigado. Estou só jantando, já volto. Tá, pode jantar. Obrigado, Zélia. Ah, Di, me deu agora um pânico. Não, minha internet caiu, desculpa. Eu Sem problema. rapidinho porque caiu. Oi, Di, bom vê-la, saudade. Oi, gente. Boa noite. Ela fala diferente assim, mas ela é ótima pessoa. Não é culpa dela. Eles falam assim. E nem assistir Globo desde pequenininho conserta desse jeito. Eles continuam falando do jeito deles. É impressionante. Mas falando da Maya Deren, ela é uma cineasta, uma artista contemporânea, né? E tem filmes de vanguarda, em que ela usa o inconsciente, usa o espelhamento, usa uma certa referência surrealista nos primeiros filmes dela. E no final, ela morreu relativamente jovem, mas na parte final da carreira dela, ela se apaixonou pela cultura do Haiti. A Paula. Oi, Paula. Ela se apaixonou pela cultura do Haiti e se apaixonou pelo voodoo.
tá? E ela mergulhou loucamente no sentido alusivo, né? Mergulhou mesmo na cultura do Haiti. E uma característica forte, né? Eu não conheço o voodoo e eu estou escrevendo esse livro manifestando a minha estranheza, né? Porque não faz parte dos meus interesses principais e não faz parte da minha cultura, mas me causa muita impressão, né? Eu sou bastante impressionado, para falar freudianamente, muito excitável por esse tipo de experiência. E uma característica forte do voodoo é a possessão, né? Que é alguma coisa que a gente experiencia acho que pelo candomblé, por algumas igrejas espíritas, em algumas figuras, né, como a pombagira, e outras entidades. E a Maya Deren escreveu um livro gigantesco sobre isso, sobre o voodoo, sobre essa coisa de ser tomado por um espírito. Ela relata muito as experiências dela, como ela se sente no momento em que essa possessão acontece. Lembra muitos fenômenos histéricos relacionados no século XIX, mas envolvidos com elementos relacionados à cultura, né, de onde a histeria se dissolve. E ela se fez iniciar nesse processo, fez muitos filmes, e morreu antes de conseguir fazer um filme dela, acabado dela, sobre isso. Ela conseguiu fazer o livro, mas um filme onde ela mesma faz a montagem, ela não consegue. Aí o companheiro dela, que sobrevive a ela, faz essa montagem e faz um filme, um documentário chamado Divine Horseman, o Cavaleiro Divino. Porque a coisa no Haiti é que a pessoa se torna um cavalo de um cavaleiro. O cavaleiro monta o corpo da pessoa na possessão. E isso me abriu um interesse curioso com relação a essa relação entre religiosidade e arte contemporânea. Tenho visto uma série de artistas invocando isso, mas é sempre estranho. E no Maxwell, isso surge de uma forma neopentecostal, né? Então tem um elemento de influência afrodescendente, ele é um artista negro e tematiza a negritude na obra dele, mas existe essa mediação pelo neopentecostalismo, que é um tipo de cristianismo, talvez seja dos cristianismos os que mais cresce, né, no Brasil contemporâneo, até uma coisa que o Brasil exporta, né, para outros países. E ao mesmo tempo tem alguns elementos de protestantismo que se incomodam com essa boa noite, Daniel. Ai, gente, eu vi muito filme de terror. Se a mulher morreu pesquisando isso, eu vou sair daqui hoje. Eu vou botar para você depois os vídeos dela, para você ficar a semana sem dormir. E tem, ao mesmo tempo em que o neopentecostalismo incorpora elementos relacionados à cultura afro-brasileira, às vezes sem saber, ou às vezes sem não saber, existe também um certo incômodo com relação à possessão. A possessão é entendida como demoníaco, né? Muito embora haja ritos de descarrego, né, que sejam muito parecidos com a possessão, mas a possessão é tida como alguma coisa negativa, não se incentiva, ao mesmo tempo em que os ícones, os santos, essa proliferação de imagens, também é entendida como na Reforma Protestante, com reticência, né? Então, nesse sentido, o Maxwell Alexandre, ele cria, ou se tem elementos de ironia, ele convoca, ironicamente, um sincretismo em que os temas da arte contemporânea se misturam com os temas da religiosidade neopentecostal e cria alguma coisa que ele chama de seita numa conotação até positiva, né? Essa seita na arte. Então, eu pensei da gente fazer isso, a gente assistir junto essa entrevista, pelo menos a primeira parte, a gente para e conversa um pouco
e depois a gente volta e faz o mesmo processo de novo. Tá? Só para de localizar um pouco o percurso que a gente fez, a gente tem feito um percurso entre teoria e artistas, né? Então, a gente começou conhecendo o trabalho da Rosana Paulino, as características dele, comparando com o trabalho de outros artistas, outras poéticas, e também analogias pictóricas, né, entre o trabalho dela e de outros artistas, e as especificidades... Ah, Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda. E as especificidades do tipo de abordagem que ela faz com relação ao tema do legado negro no Brasil, né? Tanto no que diz respeito às vicissitudes, quanto no que diz respeito à sobrevivência e o futuro, né? Ela tem uma poética em torno dos casulos, dos bebês, com meio que desenvolvendo uma cauda, meio que se tornando o bicho da cera, e esses casulos se multiplicando, né? E estamos lendo ao mesmo tempo um texto do Didi Huberman, que é o que nós vemos, o que nos olha, que é um texto em que ele vai interrogando o estatuto da imagem e falando sobre imagens minimais, né, mais intimistas, e outras imagens já com cunho religioso declarado, em que existe uma transcendência da imagem mais expressiva, e outras, que é o que ele busca, né, que são imagens que são capazes até mesmo de nos tirar alguma coisa, no sentido positivo. Nós olhamos para ela, elas nos olham e a imagem bate a nossa carteira, né? A gente vê, ela levou alguma coisa da gente, no sentido positivo. E parece que a arte contemporânea nos conduz para esse terceiro tipo, principalmente essa arte que tematiza esse legado, né? Porque ela tem uma série de componentes traumáticos, né? Ou seja, é uma arte em que nós entramos nela, ela entra em nós, e às vezes ela nos altera efetivamente. Nós não sabemos muito bem os limites da nossa relação com ela. E parte disso me parece que pode ser atribuída a uma certa elaboração do trauma, que faz com que a experiência da imagem se torne infinda, né? Porque a gente vai puxando uma coisa e não esgota, não esgota, não esgota, né? A relação de causa e efeito, ela nunca aparece propriamente dita, mas nós sabemos que existe um núcleo problemático, tá? No caso da Rosana Paulino, a relação com os negros na colonização, principalmente, e no caso do Maxwell, essa herança ligada ao crescimento do jovem negro, me parece, nos anos 80, 90. Que é um jovem que é bastante alienado, seja lá qual for a classe, bastante alienado, porque quase todo mundo tem acesso à televisão, então fica imerso em Power Rangers, em desenhos de herói, He-Man, ao mesmo tempo em que, diferentemente de outros jovens alienados, convive com um contexto de violência policial bastante significativa, com morte, com uma sociedade de consumo muito forte, com a valorização do consumo e, ao mesmo tempo, uma hipervalorização do consumo, porque o consumo é difícil, né? Então aparece o Danoninho, aparece Todinho. O Todinho aparece demais, aparece iogurtes, né? E ao mesmo tempo, também essa relação de se assistir crescer a partir de uma posição relativamente alijada, a figura das piscinas, né? Da piscina plástica e contraposta à piscina de azulejo. Eu acompanho o Maxwell Alexandre no Instagram, e hoje a publicação dele é ele nadando numa piscina de azulejo no Clube do Flamengo, né? Então isso volta o tempo inteiro, e o tema daquela piscina de plástico, às vezes tem telas que só são esse tema, né? Uma espécie de fundo constante. Ah, Mariana, tudo bom, Mariana?
Então tá. Então vamos assistir a entrevista juntos e daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre ela. Eu vou dividir minha tela com vocês. Uma guia. Talvez você já conheça da exposição Histórias Afroatlânticas do MASP ou da capa do disco Gigantes do BK. Maxwell nasceu e cresceu na Rocinha, foi patinador por 12 anos na categoria Patins Street, cursou design na PUC-Rio e, como disse, esbarrou na arte. Maxwell recentemente fez uma residência na Delfina Foundation em Londres e topou me conhecer pra gente trocar uma ideia. Como é que foi, já que a gente comentou do álbum, como é que foi trabalhar junto com o BK? Pelo que eu li, foi uma sintonia, foi um timing bem bom de vocês trabalharem juntos, né? Como é que rolou? Sim, eu sou bastante fã do BK, né? Tipo, então, na época eu comecei a fazer a série de Guarda Papel e Reprovado, mas Guarda Papel principalmente, que é uma série que fala de autoestima, de empoderamento, de marra, sobretudo de marra também. Então eu tava ouvindo bastante, não só o BK, mas o Djonga e o Baco, porque eu tava ouvindo muito álbum dele, assim, eu separei então alguns versos pra começar a pintar. Poucas vezes veio a pintura pronta, mas vinha tipo o caminho, né? Também muda bastante. Como você vai fazendo? Exatamente, o processo ele começa a seguir para um outro caminho, né? Tem uma pintura aqui, que é o verso do BK numa música do Djonga, que ele canta como se fosse uma noite de tudo preto, somos malandros, meninas, meus irmãos. Aí eu comecei a sentar isso, e aí no quadro ficou um buraco, assim, tipo... Eu fiquei olhando para esse buraco no quadro e ele tava pedindo mais alguma coisa. E aí eu tava passando a pasta de referência e tinha uns cães, assim, e tinha um bulldog francês. É porque o cão, ele principalmente um bulldog francês bem cuidado, ele mostra que é alguém que tá empoderado, né? Sim, tipo, que sim. pode ter um cachorro e bem cuidado. E aí eu fui e desenhei, mano, tipo, uns cães nesse buraco, assim. Então eu mudei o verso. Aí o nome da pintura ficou: São meus manos, minhas minas, minhas irmãs, meus irmãos e meus Meus cães. cães. Acontece um pouco isso, da pintura às vezes te levar pra uma outra coisa que também às vezes tá para além do verso. Como é que foi com ir pra salvar o país que você vai se militar? Essa pintura, talvez você está se referindo, foi a pintura que eu fiz na semana do Artcore, do festival no Rio. Só que eu tinha pintado uma outra antes, e essa foi uma pintura que nunca foi mostrada no Brasil. E aí no Artcore, quando eu recebi o convite, que eu sabia que ia ser um evento público, diferente da primeira pintura que eu fiz, que é uma pintura que fala muito sobre o contexto do Brasil, Sim. mas que foi direto para uma feira comercial, e aí tem o Artcore, que é um evento que tem um público gigantesco, num momento que o Brasil estava bem aquecido por conta das eleições, né? Eu fiquei pintando essa pintura ali durante a semana, né? Tipo, aberto, né? Não tava dentro do meu ateliê, tava exposto fazendo a pintura. Pô, tem umas pessoas me cobrando posicionamento, o que eu já acho muito curioso, né? Porque o posicionamento, ele se dá no dia a dia, né, mano? Sei lá, quando eu comecei a te acompanhar, me parecia que o posicionamento era evidente. Exatamente. E aí quando é pra falar sobre isso, sei lá, eu acho que sempre tem uma perda, né? Quando você vai falar sobre o que tu tá fazendo, quando as coisas já estão ditas ali pela pintura. Sou muito grato pela pintura porque ela me dá uma chance de falar que não é pela via oral mesmo, né, mano? Tipo, não é verbal a coisa, é outra história. Mas foi curioso porque, tipo, um relato de um amigo, assim, também era um artista que tava lá no dia e a mãe dele tava em cima do muro e aí ela conseguiu compreender o cenário a partir da minha pintura, assim. Nossa, que incrível. Isso existe, né? Tipo, é uma questão de fé, mas existe. E aí a pintura foi muito replicada no Instagram, assim. Eu acho isso muito importante, porque a arte contemporânea é um segmento de elite, né? Então, eu moro na Rocinha desde que eu nasci. E os crias não vão, mano. Tipo, os caras não vão pros eventos, não vai pra vernissagem, não vai pra exposição. Então, a maneira de fazer com que isso chegue, de certa forma, é pela... Mas no pela rede tempo, social. a galera cola. No tempo, No tempo, também tipo, não no cola. seu estúdio também Não não? cola. Eu tava pensando só porque num museu ou numa galeria, numa feira de arte, o fator intimidação é muito claro, né? Muito claro. Mas no templo, sabendo que é um espaço seu e tal, eu pensei que talvez fosse Não, também não. E se o dia que eles forem, eu acho que vai ser por outro motivo que não a arte, porque não faz parte do valor daquele grupo. Tipo, a contemplação, a estética, a divagação sobre assuntos que não são assuntos, isso é um lugar exclusivo para quem já tem as suas necessidades básicas, né? Tipo, supridas.
Exatamente. Mas também a galera, eu acho que o Instagram mostra também um pouco, né, desse outro mundo. Então, normalmente, quando as pessoas me descobrem no Instagram, que moram lá, e vê que existe um outro mundo, aí acho que já começa a ter um pouco mais de respeito. Mas se você vê só no dia a dia ali, antes de eu começar a ganhar dinheiro com arte, tipo, minha mãe, por exemplo, era a primeira, assim, a cobrar, né? Tipo, a minha mãe, com toda a legitimidade, mano, tipo, não faz sentido nenhum. Tipo, eu tava já com 26 anos, formado, não tinha emprego, não queria emprego, então é meio que um peso, né? Porque eu desenho desde pequeno, então desde pequeno era uma coisa de, tipo, meu filho tem o dom do desenho. Aí sempre me prometeram me botar numa escola de desenho. O meu sonho, ficar ansioso pra entrar na escola de desenho. Isso nunca aconteceu. Mas aí, à medida que tu vai crescendo, a necessidade vai batendo na porta, né, mano? Então, sei lá, seria muito mais tranquilo pra minha mãe e pra minha família se eu tivesse ido pra qualquer emprego formal. E aí, os valores são outros mesmo, valores muito de formar família cedo. Então, tipo, encontrar alguém, casar, fazer a obra de Deus, por aí vai. Você de um jeito tá fazendo uma obra sagrada, não tá? Sim. Se fazer a obra de Deus na visão mais tradicional é você seguir esse caminho, você tá fazendo por outros caminhos, né? Pode crer. Eu sempre tive essa consciência, de certa forma. Foi isso, eu venho de berço evangélico, então eu cresci nesse meio, né? E o batismo foi até por conta disso, assim. Eles falam que se você não for batizado, tu não é salvo, né? Batizado tem que passar pelas águas. Quando eu encontrei arte contemporânea, aí eu comecei a ver a arte como religião, né? Então, tipo, hoje em dia eu não sou mais evangélico, sou artista, né? E a noiva é a minha igreja. Então, quando eu tive a chance de fazer a minha primeira exposição individual, e aí a gente começou a trabalhar na exposição, qual seria a narrativa da exposição, né? Então eu comecei a ver álbum de família antiga e tal, e aí decidi me batizar. Só que aí, tipo, é um batismo nas águas, né? Que seria uma simbologia do evangelho, mas eu me batizei numa encruzilhada, né? Que, tipo, então era fazer um pouco desse cruzamento. Eu venho de berço evangélico, mas eu sou afrodescendente, então seria mais legítimo que eu fosse seguidor de qualquer outra religião que viesse de matriz africana. Só que isso é uma construção que nas favelas não existe. Essas religiões de matriz africana, elas são vistas com maus olhos, como coisa do demônio. São demonizadas, né? Então, quando eu escolhi me batizar nas águas, numa encruzilhada, eu acredito que isso rompeu alguma coisa, assim, em alguma ordem, isso vai mudar alguma coisa. Eu não sei quando que eu vou perceber quais foram as coisas que eu mexi com isso. Sim. Aí meu primo falou que eu tava condenado, meu primo é evangélico, né? Tava cheio de medo. Ele falou, mano, não vou andar do teu lado, porque vai cair marquise, vai ser o quê? Eita! Por conta dessa trajetória evangélica, eu tinha muito costume de orar mesmo. Mãozinha, joelho no chão. E aí depois, à medida que eu fui crescendo, que eu fui me questionando, eu comecei a achar que a linguagem verbal é meio prepotente, você achar que a linguagem verbal é a melhor linguagem pra você se conectar com Deus. Falar com Deus. Eu sempre senti Deus, né, nos momentos que eu tava muito inteiro fazendo o que eu faço, né? Que é um conceito que a gente chama de momento singular. Então quando eu andava de patins e eu ia descer um corrimão, quando você tá tipo a 2 segundos antes de você pular no corrimão, você entra nesse momento singular. Que é o momento que você esquece tudo que está ao seu redor e você foca somente naquilo que você está fazendo. Então, no patins era a atividade que eu mais conseguia ficar face a face com o divino, assim, que eu sentia mesmo. E aí depois, à medida que eu fui desenvolvendo isso, eu comecei a encontrar esse mesmo estado correndo, por exemplo, ou caminhando, ou ouvindo música muito alta, ou escrevendo. Então, tipo, eu fui desdobrando. Ultimamente, a minha prática, onde eu fico mais inteiro mesmo, é a pintura, né? Eu escrevo muito, porque eu uso a escrita muito para me entender, mas a pintura é onde eu me ouço, assim. Que incrível. Então tem um pouco dessa coisa, assim. Eu acredito mesmo que as pinturas são uma espécie de profecia, de intercessão, fazer, né? Artístico é a oração, né? E os templos são um pouco disso também. Os templos são os lugares, são os ateliês, né? São os lugares onde você tem essa prática de orar. Tem os rituais, né? Na noiva acontece um pouco disso. Pra quem não sabe, a noiva é a igreja do reino da arte. Venham artistas, hereges, profanos. Hereges é ótimo. Você tava falando do patins, né? E as suas primeiras obras ou intervenções artísticas foram na rua e teve ligação com o patins, com quando você percorre de rua, patinando? O patins de street ele é uma modalidade análoga ao skateboard, que é o patins de manobra, e é um mundo em si mesmo, assim, só que é um mundo onde você não tem indústria, onde você não tem... é bem falido, assim. E existe uma rivalidade com a indústria do skateboard, que é uma indústria hegemônica nesse meio, bem machista, bem homofóbica. E o patins sempre foi atribuído como uma coisa feminina. Então a minha pesquisa toda foi, tipo, entender a história do patins. Eu fiquei uns anos nisso, mano. Porque meu sonho era fazer a indústria crescer. Tanto é que eu fui estudar design para poder aprender sobre fotografia, cinema, e voltar com esse conhecimento e construir a indústria. Tipo, olha a volta que eu tava dando.
Aí quando eu esbarrei na arte, foi um momento que as coisas estavam meio confusas, com patins e tal, e aí a arte começou a trazer várias questões que eu vi que era o melhor campo para eu fragmentar tudo que eu trabalhava. E o patins eu queria fazer coisas, mas o campo não suportava, assim. Eu só fui migrando. Quando eu fui ver, eu tava, sei lá, num hotel abandonado na Estrada das Canoas, que é o Gávea trouxe, junto com um coletivo de arte gregário. E a gente ocupou esse hotel, assim, foi uma experiência foda. E foi onde que a minha patinação, tipo, mudou completamente. E era um lugar bonitão, assim, de silêncio. Então tinha todo um trajeto, né, de sair da cidade, pegar um lugar que tinha bastante mato, e aí ficava aí meio que refletindo. Eu comecei a olhar para essa sujeira no chão e via os rastros da roda de patins. Eu comecei a entender isso como desenho. Aí eu comecei a fazer umas pinturas que eu jogava tinta no chão assim, botava o canvas, passava por cima da tinta e fazia a tinta migrar pra parede, fazia umas pinturas. Foi mais ou menos isso. Muito interessante, tipo, essa conexão entre o patins e a arte. Não só isso que você falou de literalmente patinar em cima, mas o ritmo também. Eu lembrei do clipe de correria, de você rabiscando numa baita pressão e também você produz bastante rápido, né? Sim. Parece que o ritmo se manteve. Na real tem essa, total, né? Tipo, eu gosto dessa velocidade. Por isso que algumas pinturas que eu faço grande, assim, tu vê assim que o gesto é rápido. Quando tu dá uma pincelada e a tinta ainda tá escorrendo, tu vai dar outra. Tem muita coisa do gesto mesmo. Quando cortou, eu ia perguntar de, tipo, passar a fazer parte do mercado da arte, se rola uma fetichização da sua trajetória. Porque lendo as entrevistas, me marcou muito uma coisa que você falou de a linguagem da inclusão e da diversidade já foi cooptada pelo mercado, e aí agora, tipo, basta ter um quadro pintado por um artista de favela que você não precisa pensar mais nessa questão. Na real, não sei se é bem, não sei se é bem assim, porque o que acontece é que é sempre alguns assuntos complexos, né, que estão em volta. E aí, normalmente, quando você vai dar uma entrevista, quando não é dessa forma, assim, falado, a comunicação é falha, tipo, o que sai da minha boca, né? Tem um gap já do que eu quero falar, e quando chega no teu ouvido tem outra perda. Isso daí já é um problema, né, inerente da comunicação. E aí, dentro disso, já entra essa questão do fetiche. Quando eu vou conversar com algum jornalista, é difícil você ter, tipo, um jornalista que está comprometido e que vai fazer o exercício de sair do condicionamento, de querer repetir a história. Então, quando ele vê alguém como um personagem como eu, assim, tá ligado? Vem desse lugar que tem essa biografia, que por si só já interessa, né? E já preenche várias lacunas. O cara quer contar a história mais clichê que pode existir, sabe? Então, e o cara fica buscando isso, aí fica te perguntando, buscando que você reafirme esse lugar que ele quer te enquadrar, né? E que todo mundo quer te ver nesse lugar também. Quando alguém vê uma pintura minha que tá falando desse lugar, e é um lugar muito único, assim, porque essa situação que eu trato através da pintura, ela já foi tratada pela escrita, pela música, pelo cinema, pela pintura nunca, né? É isso, é um código totalmente restrito, totalmente da elite. Com esse nível de sofisticação poética, isso nunca aconteceu antes, então também acaba criando uma área muito específica e que só é possível no mundo de hoje, onde a gente também tem o fenômeno do lugar de fala. E aí quando eu penso sobre essas coisas, tipo, é quase impossível você ter uma outra pessoa que pode falar do mesmo lugar e com essa poética, porque quem nasce na favela não cresce com os valores de consumir arte ou de lapidar o seu conhecimento para poder dominar, né, tipo a metáfora, para falar através de metáfora e por aí vai. E quem nasce, mano, na alta classe, que tem essa educação no seio de casa, não pode subir na favela e falar, né, desse jeito. Então, você tem dois polos que são quase, que estão em lugares extremos, assim, né. E aí, no meu caso, não sei qual foi, mano, eu não consigo identificar qual foi o momento que eu começo a ficar inquieto com as coisas. Então, e aí o patins também me ajudou muito, porque eu comecei a viajar. Então eu comecei a estar com pessoas que sabiam sobre fotografia, sobre cinema. E naquela rodinha de conversa eu me sentia anulado porque eu não tinha aquele conhecimento. E aí eu falei, não, bota esse conhecimento também. Mas foi preciso eu sair da favela, porque a Rocinha é intrigante, porque é um mundo nela mesmo, sem tudo, mano. Tem pessoas que não saem da mesma área. O dia que eu fui trocar ideia foi que o brother meu estava falando da Barra da Tijuca como um lugar muito abstrato, mano. É só isso, porque a intenção toda, a criação da periferia é toda essa ideia de criar um outro universo, de separar. Sim, é que é gostoso também, mano. Tem um certo tipo de sedução, mas existe uma alienação programada para que isso também aconteça. Então esses códigos são feitos para não chegar também, porque são códigos que distinguem socialmente. Uma forma de distinguir até entre os ricos, quando tu tem tipo
tipo, dois caras muito ricos que já tem iate, helicóptero, tem a Com porra aquela toda. medição de quem... Quem é que tá na frente? É quem tem Picasso em casa e quem tem Brodsko, tá ligado? É por isso que o Neymar, tipo, o Neymar, mano, é um moleque meio de periferia, que é rico pra caralho, mas que ele não olha pra arte contemporânea. A burguesia intelectual sempre vai... Por mais que o Neymar tenha tanto dinheiro ou mais dinheiro que eles sempre vão conseguir olhar, tipo, vão ter esse lugar de olhar assim, de falar, tipo, esse moleque, pô, ele vai ter um Romero Brito em casa. Eu me amarro em Romero Brito. Genial. Já que olhar pra arte contemporânea, mano, que é uma parada que já tá acontecendo na gringa, mano. Se for ver o Jay-Z, o último clipe foi isso, mano. Tipo, a arte como ostentação, os caras gravando dentro do Louvre e tal. Tem um rapper agora, né, mano, que ele comprou um quadro do Kerry James Marshall, que é um dos pintores mais... Foi o P. Diddy, não foi? Isso, exatamente. Eu vi essa história. Então os caras já estão... Que foi o papo que eu dei no BK, mano. Tipo, quando eu encontrei o BK, quando eu trovei o Djonga, eu falei, mano, vocês estão falando de preto no topo, né? Então vocês precisam olhar pra esse lugar aqui, mano. Tipo, não adianta trampar com os manos do grafite, porque, tipo, não menosprezando, mas os caras... Existe essa separação do que é a arte maior e do que é a arte menor e do que é a arte maior. E isso foi uma parada que Leonardo da Vinci já reivindicava lá, mano. Quando, tipo, quando ele falava que a pintura é uma atividade mental, ele tava reivindicando o lugar da arte, da pintura como a arte maior. E hoje a pintura é uma das mídias mais consagradas, né, mano? Então você tem esse fenômeno, assim, de, tipo, eu ter conseguido fazer todo esse trajeto de entrar na universidade, que é a PUC, que é uma das universidades mais elitistas, aprender sobre arte contemporânea, lapidar, mano, minha poesia ali naquele lugar e jogar isso pro mundo. Então também, tipo, é um lugar muito exclusivo, tá ligado? Porque tu teria que ter essa combinação. Então quando tu joga isso pro mundo, tem esse impacto. Então, tipo, eu reconheço esse lugar, mano. Mas essa parada dos códigos acho que isso é importante de a gente assimilar, assim, tipo, ocupar fisicamente também os espaços. Mano, lá na gringa foi isso, mano. Foi um preto que comprou a pintura de outro preto. Os caras lá estão assimilando essa parada do poder mesmo. Não é sobre capital financeiro, tá ligado? É sobre o capital cultural, mano, intelectual. E a arte contemporânea é o lugar onde esse capital tá concentrado, sabe? Então, tipo, os pretos precisam olhar pra arte contemporânea. Ir para os museus, ir pras galerias. Porque é um espaço feito pra rejeitar, e rejeitar em várias camadas. Então, é um espaço falando do meu lugar, por exemplo, é um espaço que rejeita mulheres. Tipo, a mulher entra no museu como modelo, né? Então tem essa camada da exclusão, tem a camada de exclusão de classe, exclusão racial, que é pesadíssimo o jeito que se opera no museu. É um ato de resistência quase ocupar esse espaço, eu acho, né? Tem que ocupar. Eu fico me perguntando também, tipo, às vezes até que ponto isso não... Mas eu acho que isso é uma outra volta, né? De que quando a gente almeja esses espaços, a gente também tá legitimando esses espaços, né? Mas vamos ver onde é que isso vai dar, mano. Eu fico muito com essa referência que os rappers estão cantando, né? De preto no topo, né? É reivindicar o espaço intelectual mesmo. Talvez a criação de outros espaços, mas eu acho que mostrar a exclusão nos espaços que existem agora é também um jeito de fazer com que novos espaços sejam criados, né? Pra mim isso ainda é meio confuso, ainda não tenho uma clareza sobre qual é o caminho, assim. Então, nesse sentido, eu confesso que ainda tô indo meio que pela levada, assim, sacou? Opa! Alguém viu a segunda parte? Eu queria saber se ele volta a falar de religião de novo. Deixa eu ver se é cumprido. Mais 13 minutinhos. Vamos ver a segunda parte. Vocês querem falar alguma coisa agora ou a gente pode ver e conversa daqui a pouco? Eu tenho tomado notas, então eu recomendo que vocês façam a mesma coisa. Então vou botar a segunda parte e a gente já volta. Podia não ter essa musiquinha no fundo, né? Achei muito chato. Chata, né? Também achei. Deixa eu botar aqui. Eu nem ouvi, pra falar a verdade. Ah, eu ouvi. Que sorte sua. Deixa eu dividir aqui. Como é que faz? Aqui. Uma guia. Existem duas séries que eu tô trabalhando, que é
Pardo é papel, que, como eu já falei no início, né, é sobre uma autoestima, empoderamento, celebração. Acho que você pode falar um pouco Que delas. são as pinturas em papel pardo, que começou basicamente quando eu cheguei em GDC no ateliê e eu coletava um papel pardo lá do laboratório de moda da faculdade. E aí eu tava com essa ideia de já pintar alguns autorretratos meus. Então, na real, é porque toda minha pintura ela é como se fosse um autorretrato. Por isso que os personagens têm as características tipo, de ser preto e loiro, que essa é uma característica minha já tipo, há bastante tempo, né, do cabelo descolorido. E que é uma coisa que já fala dessa questão do empoderamento, né? Porque na real o cabelo descolorido, ele vem de uma cultura de favela, né? Mas literalmente como um símbolo do tráfico. Antigamente minha mãe não tinha nem como assim, descolorir o cabelo. Minha mãe fala, não, que sei o quê, que a polícia entrava, mano, já era. Até hoje o lugar dominado pela milícia, os caras não têm essa, mas à medida que isso foi sendo favorecado na moda, né? Então isso tem figuras, você tem o Chris Brown, você tem o Kanye West, o próprio Neymar, que descolore o cabelo, isso já começa a ganhar um outro aspecto, né? Tem também o Sonic, que foi um jogo que eu jogava, foi um jogo inclusive muito bom andar de patins, e tinha um personagem futurístico. Licença. O do Sonic é um porco-espinho preto, que andava... Eu não consigo ouvir a entrevista porque do seu áudio ligado, aí fica o seu áudio... Você tinha que ter falado, devia ter falado antes, idiota, deixei de novo o áudio ligado, desculpa, gente. Nada. A besta quadrada. De patins. Mas aí, quando eles acendem um level maior, eles ficam loiros também. Tem um pouco dessa referência de superpoderes também. E as características são essas, os negros são loiros por conta dessa parte de autorretrato mesmo. E que é uma forma como a minha faculdade é uma faculdade muito baseada na antropologia. Você aprende muito sobre empatia e alteridade e observação participante. Então, quando eu pinto policial preto e loiro, é uma forma de não assumir a narrativa mais comum, né? Que é tipo do policial, exatamente, dessa comunidade, que tem essa cultura já, né? Que é fomentada pelo ódio, né? Esse antagonismo todo. Então é um pouco de fazer esse exercício de tipo também assumir que a polícia é só mais uma marionete nessa história toda. Passou agora, que inclusive tá com o seu nome, né? É porque isso daí é uma foto minha mesmo. É porque também eu fui militar durante eu servi o exército. Então também de fato já tive um pouco do outro lado de saber o que é ser um militar. Mas aí eu comecei a pintar esses autorretratos e coloquei na parede, e esteticamente eles eram muito sedutores por conta do próprio fundo do papel pardo, que é um fundo amarelo e tal. Faz uma pincelada branca, uma pincelada azul e as coisas funcionam, assim, é quase apelativo a resolução estética. Mas aí no quarto eu entendi que eu estava fazendo um ato político, porque o termo pardo foi usado durante muito tempo para esconder a negritude. Sim. E aí quando eu pinto figuras negras sobrepostas no papel pardo, você inverte, né? Você dá uma flipada nessa posição, né? Dessa narrativa. E aí, como eu coletava esses papéis que vinham do laboratório de moda, eu também achei muito coerente que moda é uma forma de empoderamento também. E Reprovados já é sobre dizimação da população negra, já é uma coisa mais ácida, do conflito entre a polícia e a comunidade. Eu pego o uniforme escolar, que é um ícone muito forte, né? E que fala muito sobre a situação local. Porque quando você vê o uniforme escolar, você sabe que é Brasil, e aí você vai só fazendo recorte, né? Tipo, Brasil, Rio de Janeiro. Aí, tipo, município do Rio de Janeiro, porque já se muda de município já é outro uniforme. E aí dentro do município é periferia do Rio de Janeiro, tá ligado? Se for na Barra da Tijuca, tu não vai ver, tipo, os uniformes da escola pública pendurados nas varandas, tá ligado? Não é igual na favela. Então é um recorte bem específico pra falar da situação local, mas que também vai tocar em pontos universais. Teve a ver com aquele menino, Marcos Vinícius, eu acho o nome dele, que foi assassinado com uniforme escolar? Eu comecei a pintar isso antes, né? Mas é Marcos Vinícius, né? Mas teve vários, né, mano? Tipo, desses aí antes e talvez venha a ter depois, né, mano? Do jeito que as coisas estão. Mas é doideira, né? Porque quando acontece, no sentido da profecia é um pouco isso, né? Quando acontece, mano, tu fala assim, porra, a parada tá aí, né? Tá sendo feita durante, né? Durante os acontecimentos. E aí, o Danoninho e o Todinho, eles já são uma... Tanto o Danoninho, o Todinho e a Piscina Capri, eles têm um comentário parecido que é sobre a distinção social também, que acontece inclusive dentro da própria favela. Então quando eu era menor eu achava muito louco o fato de eu não poder ter Todinho e Danoninho à vontade. Assim. Também comprava, sei lá, uma cartela, dividia, era 2 pra mim, 2 pro meu irmão, isso a cada 2 meses. E sempre foi um objeto de desejo mesmo, assim, da infância. E que fala um pouco de quem é que vai ter o Todinho na lancheira, enfim.
E aí quando eu começo a pintar, começo a usar isso nas minhas pinturas, é uma forma de manipular essas narrativas, né? Porque agora dentro do plano pictórico isso funciona de acordo com o criador, que no caso sou eu. Então tem pinturas que vão estar me reverenciando, sacou? Tem pintura que vão estar em situações críticas, tem pintura que vão estar em situações de celebração, mas são ícones dessa cultura popular da infância mesmo. Sim. E a piscina cap também é a mesma coisa, que vai fazer esse comentário de que quem é que tem laje primeiramente, né? E aí quem é que tem piscina na laje. Só que ao mesmo tempo, quando chega no asfalto, isso é um símbolo da piscina do pobre. E tem um pouco desse aspecto do olhar, de como que o olhar mudou. É igual a camisa de escola, assim, não existe sentimento fã nenhum de você estar usando o uniforme escolar. Eu lembro que a minha experiência quando era menor era de entrar no busão e tirar a camisa de escola. Sendo que a partir do momento que ele tem um olhar estético, tu olha pro uniforme, tipo, a parada é linda, mano. Tipo, é uma camisa branca, minimal, Sempre que mano. venderam nas lista, assim. Olimpíadas, pra gringo, Venderam como pra se gringo. fosse camisa oficial do Brasil. Eu fiquei usando durante uns 3, 4 meses antes de pintar reprovados. Porque eu tava pintando reprovados no estúdio e tava usando só a camisa pública, da escola pública, direto. Então eu usava domingo, mano, os caras ficavam em choque, assim, achando que eu tava querendo dar calote na parada. Mas é um pouco disso, assim, até a capa, o símbolo da Capri, mano, eu acho bonitão. Eu também bonitão, acho. essa coisa. Tem super a ver com, tipo, sei lá, as calçadas de Copacabana, Também que são lembra, né? super design. Eu acho que a genialidade desse trabalho é justamente isso. Quando tu olha pra uma tela, parece muito simples, né? Tipo, pô, por que eu não pensei nisso antes? Ou por que eu não pintei isso antes? Eu acho que a genialidade, na real, é como que você junta esses símbolos e eles criam... Eu acho que eu tô criando quase que uma mitologia própria, assim, Sim, a partir desses símbolos que me rodearam, que eu tenho a chance de ressignificar ele através dos códigos da arte. E aí tem esse fenômeno de quando você olha isso no quadro, como o quadro tem um outro tempo, você é obrigado a ver com uma outra perspectiva. E aí você tem que olhar de novo isso no mundo, né? Sim. E quando você pinta em coisas que não são quadros, então tá passando aqui as imagens das portas pra mostrar no vídeo também? O que acontece na minha prática é uma coisa muito curiosa, que é, normalmente eu faço as coisas sem... Eu venho da faculdade que é muito conceitual. Tem que ler muito, tem que pensar muito antes de fazer alguma coisa. É bom que você fica muito bom, tipo, em conceituar qualquer coisa, mas ao mesmo tempo também às vezes te dá uma trava e às vezes as coisas parecem meio forçadas. E a maneira como eu comecei a trabalhar quando eu terminei a faculdade, na real até no finalzinho da faculdade, foi de fazer as coisas em excesso e deixar que as coisas te digam o que elas são, né? Ou pra onde elas estão indo. E isso é curioso porque você faz isso com linguagem diferente. Tipo, se for olhar os meus catálogos e minhas séries de trabalhos, parece que não são nem do mesmo artista, né? Mas você vê, mas aí você for a fundo, você vai perceber que tem um fio Tem que uma passa linha, por né? tudo. Então acho que o fazer constante, ele te mostra isso, assim. O Eduardo Guerrini fala muito isso, não tem como você fugir de si mesmo. Então o denominador comum da tua prática é você. Então acho que tem um pouco de confiar mesmo no fazer e não ficar buscando essa coerência que a faculdade cobra, a audiência cobra e a crítica cobra, né? E que atrapalha o artista, mano. Tipo, o artista eu acho que tem que fazer o trabalho de estar tipo inteiro e confiando. E as coisas não são claras. Às vezes tem coisa que tu vai fazer que não tem sentido nenhum naquele momento e isso só vai se revelar daqui a 10 anos. Sim. Se você for pegar o meu trampo, as pessoas ficam, nossa, tipo, ele pinta com Enê. O Enê, né, faz parte da história. Minha mãe usava Enê pra caramba, pra, né, tipo, alisar o cabelo, deixar o cabelo preto, minha irmã. E aí quando eu vou pro estúdio pintar com Enê, tipo, não é por conta disso, sacou? Tipo, é porque o Enê fez parte, esbarrou comigo durante muito tempo, e quando eu vou pintar eu sinto o cheiro do Enê, tá ligado? Tipo, não é conceitual, tipo, pintar corpo negro com o Enê, ou pintar com a graxa, que é a graxa que eu usava no meu coturno, não tem nenhuma... É porque era o que tinha ali, é um material barato, um tijolo, as pinturas nisso com tijolo, é porque era o que tinha, mano, tinta de parede, era a tinta mais barata, eu comprava um galãozinho de 20 conto, pintava o ano inteiro, porque agora as pessoas ficam questionando, agora tá fazendo tela também agora, mano, eu pinto em qualquer lugar, sacou? Tipo, só que agora eu sou um artista profissional, o mercado pede por tela, a galeria me compra tela, me compra tinta óleo. Você vai pintar no que vou tem. pintar no que tem. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E eu acho que é coerente também. Eu ter as pinturas agora, pro meu lugar é foda ter tipo uma pintura óleo sobre tela, tá ligado? Mas eu vou fazer o que tem. Então, tipo, as portas, tipo, tanto o uso dos materiais, eles começam por uma necessidade. E só depois, pela repetição, que eles vão me mostrando que eles têm uma coerência, entendeu? E a série da Antena é uma série chamada Redução, que são as crianças deitadas no chão em dias de conflitos na favela. Sim, eu reparei. Só que aí eu acho a escolha da antena é porque a antena é um objeto que fica no alto.
Só que o comportamento das crianças é um comportamento de atenuação, essa coisa de Sim. contenção no chão. Então eu achei que esse contraste é um contraste bom pra pintar essa série. E também aquilo, desculpa te interromper, mas aquilo que a gente não quer ver, não quer olhar, não quer saber que a criança tá tendo que se esconder no chão, sabe? E aí você botar na antena que é o quê? Pra comunicar pra todo mundo que isso tá rolando. Eu não sei se, de novo. Não, é uma leitura sua, só que é legítimo. Eu acho que a obra de arte tem essa abertura, assim, também do outro. Ela se completa na interpretação do outro, né? Então ela já não é uma coisa... Cada um também vai ler de acordo com a tua bagagem. Na real, o que eu tô falando aqui é uma camada extra que eu tô podendo compartilhar, mas o trabalho, ele é uma coisa autônoma. Você não precisa de todas essas camadas, né? Isso, porque nem sempre o artista vai estar lá pra falar, né? As pinturas grandes da exposição são as pinturas que eu chamo de pinturas mães, que são as pinturas que eu vou fazendo várias narrativas e cruzando essas narrativas, que é a forma que eu tenho de entender, de ter uma visão panorâmica mesmo da situação, entender o que está acontecendo. E aí você tem tipo o background da piscina Capri, né, que é tipo uma representação simbólica da água, e você tem umas situações que eu vou misturando, assim, que mostra a polícia, que mostra a guarda municipal. E aí você tem essa água democrática, que é a água da praia, né, só que você tem um ônibus do Jacaré vindo e o guarda municipal já com o protocolo de quem que eles têm que mirar. E ao mesmo tempo você tem a água da piscina, da laje, você tem a água do batismo. Então a água, ela é meio que o que liga, né, toda essa complexidade do Rio de Janeiro também, né. E aí eu fui percebendo que existe um fio que passa por toda essa complexidade do Rio de Janeiro, que é um fio evangélico, né. Tipo, a gente tem a bancada, né, evangélica crescendo, a gente tem o Bolsonaro presidente aí agora, né, o prefeito do Rio, o governador do Rio. E aí você tem um fenômeno muito engraçado que é tipo a polícia evangélica, né. Tipo, você tem igreja evangélica dentro do batalhão do BOP e o traficante também é evangélico, mano. Então você tem tipo uma situação de que tá todo mundo meio que apertando o gatilho em nome de Jesus, né? E aí as pinturas mães me mostravam um pouco disso. Então quando eu escolhi me batizar, que tem essa coisa da água, e que eles falam que é uma passagem, né? Que você nasce de novo. Então eu fiquei com essa ideia de passagem. E o tanque batismal, ele tem um design meio que de nave, assim, sacou? Que é uma coisa de você pegar e aí eu comecei a pensar através disso, da passagem, de quem é que bate na tua porta na favela, né, mano? E normalmente é tipo a polícia ou os evangelistas, né, pra levar a palavra. Então essa coisa da passagem ficou muito evidente. Então, tipo, escolher pintar em portas e janelas foi um ponto coerente que eu encontrei dentro a partir dessa construção. Pô, eu acho que é muito louco, estudando história da arte, você sempre tenta achar de novo esse fio da coerência no trabalho da pessoa, e às vezes o fio da coerência tá na biografia mesmo, e aí conversando com você é que você vê que tá na sua lente, jeito seu, muito seu, eu acho, de olhar pra isso tudo. Pode crer. Tu falou de lente agora, até lembrei de um trabalho, mano, que eu comecei a usar óculos, e era um óculos que eu comprei mais pelo estilo, assim, tá? Só que foi um óculos carão, mano. Na época eu não tinha grana, tá ligado? Eu comprei o óculos e tal. Tipo, as pessoas perguntavam, tá usando óculos agora? Tô, pô. E esse óculos tem grau? Eu falo, tem grau. E é um trabalho que chama de grau reverso. E ele não muda a maneira como eu vejo, mas ele muda a maneira como as pessoas me veem, entendeu? É quase que também uma forma de embranquecimento, sacou? Se tu usa um óculos caro, depois eu te mostro o óculos, mas o óculos tu bota, tu fica rico, tá ligado? Vamos fazer a oração? Bora. Uma oração à noiva, hein? Ó a noiva. Vós que na terra é o amparo dos artistas, a ajuda aos procrastinadores e ao socorro dos hereges. E no céu agora desfrutai do eterno prêmio da criatividade que em vida praticastes. Suplicante te peço. Que seja minha marchã, crítica, curadora, galerista. Para que eu obtenha de vossa igreja o auxílio de que urgentemente necessito. Alcançai-me também com a estética da altíssima arte. E permita-me por meio do meu processo acessar o divino. Rogai por nós. Aleluia, amém. A noiva. A noiva. Tem um momento que ficou desencontrado, vocês repararam? Acho que começou a ficar lento. Ele começou a falar com a voz dela, ela com a voz dele. Engraçado. Vamos conversar um pouquinho? Acho que foi legal ver tudo junto, né? Foi, eu gostei. Eu não gosto de assistir nada sozinho, então foi bacana. Tem uma coisa congregacional que ele mesmo diz, né, no pensamento dele, e no fim das contas faz mais sentido fazendo junto, né?
Vocês querem começar a fazer algum comentário? O que vocês acharam? No fim, a religião foi bom a gente assistir, porque ela aparece em vários momentos diferentes, né? E surge no final como uma oração, e eu, esses dias, parando para pensar sobre, não consigo muito decidir. Parece sério, mas também parece irônico, né? Parece que realmente que ele é um rapaz investido, né, dentro do cristianismo. Me parece que ele encontra um sentido religioso a partir dessa religiosidade que ele promove, e que ela participa desse contexto geral do neopentecostalismo. Ao mesmo tempo, parece também que as demandas são curiosas, mas ao mesmo tempo parece que essas demandas são consistentes, são realmente são coisas que alguém no contexto dele pediria, né? Como a inspiração, acessar uma alta arte, né? Pedir para a divindade, para a criatividade não ser interrompida, né? Para o processo artístico ser um processo consistente, né? Pedir para e utilizar a obra de arte como um presente divino, né? Alguma coisa que uma vida temente viabiliza como uma resposta justa, né? Se ele é um bom homem, um bom cristão e teme a Deus e pede criatividade, parece que a criatividade é alguma coisa que vale a pena receber. Mas, ao mesmo tempo, que é um prêmio justificado, né? Mas, ao mesmo tempo, sou instrumental demais, e nesse som instrumental demais, fica um pouco curioso, um pouco engraçado, né? Um tom um pouco irônico. Porque é aquilo, cada um reza pelo que precisa, né? Então, a igreja dele é uma igreja onde ele, os amigos dele, artistas, rezam pelo que precisam. Mas parece que eles realmente estão rezando, né? Não sei como é que vocês viram isso, vocês conseguiram decidir. E para mim é uma religiosidade com um componente irônico, mas é uma religiosidade no sentido genuíno, né? Para mim soou como uma invenção, não sei, tipo, eu olhando assim, eu vejo que talvez no início existia uma religiosidade mais tradicional e que ela foi se transformando mesmo ali pelo meio artístico dele, que você vai criando uma ironia, né, de que é ligar a sua arte, a sua própria religiosidade e transformar aquilo numa coisa única. Então eu acho que para ele é uma coisa e para as outras pessoas são outra coisa completamente diferente. E vai acaba que soando meio irônico mesmo. Para mim me soou como uma coisa bem, assim, para mim quase que artístico, não tinha algo que foi meio que uma transformação daquilo que algum dia foi uma religiosidade tradicional para uma arte dele, né? Eu acho que isso encanta meio que o ponto de vista dele, porque fica mais divertido, né, de você ter a sua própria religiosidade desenhada por você mesmo, não sei. Mas o que você diz de que tem um sentido para ele, mas tem um sentido diferente para outras pessoas, o que é? Porque, por exemplo, eu acho que numa questão, por exemplo, cristã neopentecostal, aquilo não seria bem aceito, aquilo seria visto como uma heresia completa, né? Se uma pessoa religiosa vê ele rezando, sei lá, para a noiva, vai olhar aquilo e vai achar um absurdo. Então é meio que uma reinvenção, né? Mas isso acontece dentro das próprias religiões. Você enxerga as religiões tradicionais e que são validadas pela sociedade como heresias. Isso acontece normalmente. E a religiosidade, no geral, é baseada na crença. Se ele acredita, eu acho que... não sei. Mas eu acho que é essa questão, que nessa questão de se reinventar, ele não está tentando criar uma coisa que ele acredite como algo, tipo, por exemplo, existe isso específico. Na minha opinião, ele realmente estava reinventando isso como uma linearidade, para ele não precisar ter uma coisa tão fixa para se contornar.
E não que ele se importe com o que as outras religiões vão pensar, né? Mas no sentido de que ele criou algo próprio para ele, para não precisar se basear nesse aspecto físico, né, que tem. Eu não sei, eu vi assim. Mas ao mesmo tempo é coletivo, né? Alguma coisa que ele vivencia com outras pessoas, né? É a religiosidade dele, mas não é só dele. Ele tem, digamos, os fundadores, tem mais outros 2 artistas, que eu esqueci o nome agora, mas ele sempre cita, mas ele é o que parece ter mais visibilidade, e as pessoas vão nesses cultos, né? Parece que tem um lugar onde, que é lá na Rocinha, onde eles se reúnem para rezar. Percebe? E aí, pelo que eles rezam? Professor, Pode falar. eu acho que assim, ele pegou a estrutura de crença, né, cristã, ali pentecostal, que é aquela coisa, você ora, quase uma teoria da prosperidade. Ele pegou isso, mudou o nome, já que ele ama a arte, colocou a arte como Deus dele. Na verdade, o que ele está fazendo é magia. Se ele entrar no grupo de magia no Facebook, todo mundo vai concordar com ele, porque o que importa é a intenção no que se fala, entendeu? Não importa de que religião você é. Ele só mudou os nomes da oração. O que importa não é para que você está orando, para quem, ou o nome que você chama. O que importa é a intenção, é você se colocar naquele lugar e colocar a sua intenção realmente direcionada, entendeu? E para ele, o que é importante para ele é a arte, é criar, é a criatividade. Ele simplesmente só pegou a estrutura da igreja e mudou os nomes. Por isso que eu acho que a Gabriela falou de uma heresia, assim, realmente, se uma pessoa de uma igreja, do que normalmente é considerado uma igreja, entrar lá e ver eles adorando uma outra coisa, tratando a arte como um deus, como assim? A arte não é Deus. Talvez Deus tenha criado a arte para quem é da igreja, mas a arte não é Deus. Mas eu entendo o que ele está falando. Eu não sei, mas é que eu não pensei, eu acho que talvez eu tenha olhado por um lado diferente, assim, eu não olhei ele como fazendo uma adoração, nem nada disso, só olhei e pensei, que bacana, um grupinho. Sei lá, não que seja, tipo, algo menor, mas que eu achei realmente que, tipo, por exemplo, para eles aquilo não importa o nome, entendeu? Tanto faz o nome, desde que seja para o que eles estão se dirigindo, seja lá o que for que eles acreditam. Então, para mim, não importou muito isso. Tem uma coisa ali, uma coisa ali. Para mim é a mesma coisa, entendeu? Não sei se estou falando besteira. Eu vi como... Perdão. Eu vi como uma forma de depositar a fé no que você acredita, realmente. Eu não acho menos válido. Eu não vi como uma brincadeira. Talvez, de repente, em algum momento possa ter surgido de uma brincadeira, mas... realmente, como a Mariana disse, eu acho que ele está se aproveitando da forma, né, do padrão religioso cristão para poder adaptar ele para a crença que funciona no mundo dele, na perspectiva dele. Mas eu não acho que ele está fazendo algo de brincadeira ou menos real. E engraçado porque um comentário, talvez, que não faça muito sentido, mas aleatório, eu achei interessante comentar, porque eu e uns amigos criamos uma religião uma vez de brincadeira, e começou como muito brincadeira, estávamos bebendo, apenas 6 pessoas, fazem 2 anos isso, e aí era o meu aniversário, e aí quando a meia-noite falamos, vamos batizar a Maria, parece o novo ano de vida dela. E aí eles me batizaram de brincadeira, e uma semana depois a gente estava criando título e regras e tudo mais, então, de repente, talvez tenha começado de uma forma inocente. Mas, para mim, realmente foi uma brincadeira. No meio do caminho se perdeu e ficou algo para ser lembrado entre amigos. Mas eu não acho que seja tão inocente para ele. Porque há limites. Ele está se dedicando a isso, está criando arte quanto a isso, está criando fontes de estudos a respeito, sabe? Teorias, etc. Sei lá. E a religiosidade dele... dá para perceber que é uma religiosidade monoteísta e que assume uma roupagem cristã, né? Percebe? Ele, como vocês disseram, ele não está inventando tanto assim. Ele está mais mudando o nome, mas ele dá um nome feminino para Deus, que é a noiva, e
né? Não faz muita diferença. Pode fazer diferença, talvez, dentro de uma discussão entre autoridade religiosa. Mas, do ponto de vista da religiosidade, se tem um único Deus, e se esse único Deus ele tem uma forma humana, não importa o nome que você dá, está falando de cristianismo. Percebe? O que é o cristianismo do ponto de vista estrutural, formal? É uma religiosidade em que existe uma participação entre a forma metafísica e a humanidade. É um Deus que se fez homem para absorver a humanidade de alguma coisa e se tornar Deus, né? Então, nesse sentido, não faz diferença se você chama de noiva, se você chama do que seja lá o que você chamar. E é uma religiosidade estruturalmente diferente do politeísmo, por exemplo, ou que os monoteístas chamam de paganismo, onde a natureza tem fontes de religiosidade alternativas e essas fontes concorrem entre elas. Então, a religiosidade do fogo com a da água, com a do céu, com a do sol, com a da fertilidade, e cada uma delas é fonte de autoridade, rivaliza com a outra. Não é essa a religiosidade dele, né? Ao mesmo tempo, por mais que ele tenha falado sobre a origem afrodescendente dele, da religiosidade afro, as religiões afro, elas têm essa estrutura polivalente de Deus, né? Não tem o Deus. Eu conheço pouco, mas eu sei o suficiente para saber que não existe o Deus que manda nos outros. Existe um conjunto de deuses, e esses deuses possuem características diferentes, e tem um conjunto de entidades, essas entidades têm uma característica diferente, e elas não são melhores umas do que as outras, elas têm personalidades distintas, né? Então, dependente do que você precisa fazer, você se remete a uma entidade diferente. Nele não é assim. Percebe? Para ele é sempre a noiva, ora-se para a noiva, pede-se para a noiva, e a noiva concede. A noiva é essa figura, digamos assim, abstrato concreta, é o Cristo, né? Que ao mesmo tempo que é homem, no caso deles é mulher, porque Cristo não pode ser mulher? E ao mesmo tempo é Deus. Percebe? Então, nesse sentido, dá para perceber um endereçamento claro de que tipo de tradição a religiosidade dele pertence. E ela se inscrever dentro do contexto neopentecostal é óbvio, porque o contexto neopentecostal é o único que você pode inventar designações de cristianismo sem que isso seja problemático, porque a natureza do neopentecostalismo, aprofundando o protestantismo, concerne a isso, de que não há uma autoridade religiosa temporal prioritária às outras. Professor, só Diga. um comentário. A noiva existe especificamente dentro do pentecostalismo e do evangélico tem a noiva. Ah, é? O que é a noiva? É a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Então, quando ele está rezando a noiva é a igreja. Ele falou que a igreja é o estúdio do artista. Entendeu? Então, mas a minha coisa é, a quem ele se reporta quando ele reza? Ele se reporta a alguma coisa. Eu achei que ele se reportasse à noiva. Percebe? Eu não sei qual é a entidade metafísica a qual ele se reporta quando ele reza. Mas ele se reporta a alguma. Pode falar. Eu entendi que a noiva seria a arte, não seria isso. E é muito irônico para mim, porque ao mesmo tempo que tem essa ideia de devoção, ele está falando o tempo todo como uma crítica de arte, né? Me parece que ele pega essa ideia do neopentecostal no sentido de que aqueles que vão na comunidade e tal, e aí ele faz essa crítica com a arte de elite que a comunidade não acessa. Então, parece até muito, muito irônico o sentido de uma religiosidade como crítica, sei lá. No fim, a religiosidade dele, da mesma direção que você, ela critica a arte contemporânea, né? Porque ele pede para a entidade metafísica coisas que, de certa maneira, são indeterminadas.
e, ao mesmo tempo, que serve a uma certa volição de pessoas, que é críticas favoráveis, curadores bem-intencionados, né? Percebe? É um pouco como quando a gente reza e pede para não ser morto na violência urbana. Ah, Deus me proteja, não sei o quê, não sei o quê. Né? Nós estamos esperando que alguma coisa indeterminada seja condicionada pela entidade metafísica. Nós realmente esperamos não sermos mortos, porque nós cremos. De certa maneira, é como se houvesse um grau de arbitrariedade na arte contemporânea em que, se eu rezo para a crítica e para os curadores, a arte, né, como divindade, agora eu estou entendendo melhor, ela tem capacidade de condicionar a vontade da crítica e dos curadores. Percebe? E, ao mesmo tempo, isso vai acontecer porque, se eu sou temente à arte, não sei se pode dizer assim, a minha obra é boa. Então, se eu sou capaz de adorar a Deus da maneira consistente, eu vou ser capaz de ter uma obra boa, porque não sou eu que crio, eu sou um instrumento da arte para criar, e, ao mesmo tempo, as pessoas temporais de poder vão reconhecer esse meu valor, porque elas vão estar iluminadas pela divindade, né? Ainda que elas não saibam. Então, nesse sentido, é uma maneira, digamos assim, meio neopentecostal, de criticar o mercado da arte. Quando o mercado da arte acha que ele manda porque ele tem dinheiro, ou porque os curadores são inteligentes e os críticos falam difícil, eles são só joguetes, né, na mão do que importa na arte. Que é quem? A arte, enquanto divindade, e o artista, enquanto instrumento dela para criar objetos. Não sei se faz algum sentido na cabeça de vocês isso. Fez total sentido, professor. É exatamente isso. A Carolina até perguntou aqui, então ele venera a igreja / estúdio, que seria o meio por qual ele expressa sua arte? Agora eu entendi exatamente isso. Acho que a entidade que ele adora é a arte. E ele pede a arte, que a alta arte venha se pôr aqui na Terra através dele, que é o artista. E nesse sentido de oração... Ele e outros fiéis. Cada um pede para vir para si, né? Para ser o meio, uma encarnação da arte aqui na Terra. É isso, ele quer uma encarnação. Isso eu não tinha entendido antes, porque eu não sabia dessa história da noiva, de que as pessoas se remetem à igreja como noiva. Eu fiquei achando que a noiva era a entidade, mas na verdade não, a noiva é a igreja dele, e a entidade é a arte. A noiva é a instituição por meio da qual eles adoram a arte. Professor, só mais um comentário para você não saber esse negócio da noiva. A noiva é a igreja, que é o espaço da igreja, mas a igreja também, das pessoas que vão na igreja, também é si mesmo. As pessoas falam, nós somos a igreja, eu sou a igreja, entendeu? Então, além de tudo, ainda tem, eu acho, toda uma coisa mental, assim, entendeu? Tem a igreja, o espaço, e a igreja que é si mesmo. É todo um trabalho mental, realmente, eu acho, para você se concentrar e você conseguir produzir o melhor possível, assim. A Carolina disse alguma coisa. E o estúdio dele não é apenas um estúdio convencional. O mundo é o estúdio dele. Vendo como ele usou o chão e a parede do museu, acho que era um museu para fazer arte com os patins. Parece que foi tendo um progresso, né? Eles começaram a ter essa iluminação acerca do que seria a religiosidade deles, lá acho que na Estrada das Paineiras. E aí eles produziram uma série de obras. Até o momento em que agora existe um espaço físico ao qual eles se remetem. E como toda religiosidade monoteísta, que é diferente de algumas religiosidades politeístas, se você tem os fiéis reunidos, como disse bem a Mariana, os fiéis são a igreja, né? Então, por exemplo, no judaísmo tem uma reza matinal chamada Minyan. Onde você pode fazer o Minyan? Em qualquer lugar, desde que haja 10 crentes. Percebe? Quando você tem 10, por que esse número? Aí é uma coisa de magia religiosa. Mas chegou 10, formou isso que
a parte tem relação com o todo, né? Então, em tese, poderia ser um só, mas para ser uma coisa mais rigorosa, tem que ser 10. Quando chegam os 10, a parte está à altura do todo. E as pessoas podem rezar juntas, e essa reza tem uma possibilidade de conversar com o infinito, com a transcendência, com tudo mais. Mas um comentário que eu queria fazer com vocês é que se esse tipo de religiosidade dele, na verdade, só poderia existir num contexto neopentecostal. Percebe? Porque num contexto católico, por exemplo, em que existe uma autoridade específica para a igreja, eles não poderiam pretender ser uma igreja desse tipo, a não ser que eles tivessem a autorização de um líder religioso. Percebem? Eles não podem ser uma igreja universal do Reino de Deus, porque ela depende da autoridade do bispo. Mas eles podem ser uma igreja, tão igreja quanto qualquer outra, desde que alguns elementos do cristianismo sejam preservados, percebe? Porque isso é alguma coisa que o protestantismo criou e o neopentecostalismo aprofundou, de que não existe a autoridade sobre a religião, não existe o mediador privilegiado com Deus, não existe o eleito por Deus, existem eleitos. E como é que você sabe quem é mais adequado para isso do que outro, uma pessoa mais iluminada do que outra? É essa capacidade de trazer uma profecia. Percebe? As outras igrejas podem não gostar, mas não podem retirar o estatuto de igreja. Porque o estatuto de igreja não são as autoridades religiosas que dão, são os fiéis, num contexto neopentecostal. Então, se eu quiser abrir uma igreja neopentecostal aqui na minha rua, pode ser que algum miliciano queira me matar, se eu comecei a ficar muito, muito famoso, ou que algum bispo tente me matar. Mas que a minha igreja é a igreja, e que ninguém pode tirar dela o estatuto de igreja, a não ser eu e meus fiéis, nós e a nossa fé, isso com certeza não pode. E isso é alguma coisa aberta pelo protestantismo, né? Primeiro na cisão entre a Igreja Católica do Ocidente e do Oriente, mas que tem ainda os seus patriarcas, e no Ocidente há o Papa. Depois o protestantismo, em que deixa de haver uma figura como o Papa. E depois o neopentecostalismo, em que mesmo a ideia da organização, ela permite um grau de imaginação institucional, percebe? Você pode inventar a sua igreja. E essa igreja, ela é cristã desde que ela acredite no Cristo. E eu acho, aí já é um pouco mais audacioso, fazendo teologia aqui, né? Um pouco mais audacioso. Eu acho que uma igreja é cristã não porque ela fala que adora o Cristo, mas ela adora alguma coisa que pode ter qualquer nome, desde que ela seja um homem divino, ou uma mulher divina, percebe? Você não tem que chamar de Cristo para ser o Cristo, percebe? O Cristo é um nome, pode ter outro nome se você quiser dar. Desde que você se comporte como se comporta quem se comporta diante do Cristo. E o que é o Cristo? O Cristo é um filho da divindade e também é divindade. A divindade feita homem, feita mulher, feita criança, feita cada um de nós, né? Não é isso o cristianismo? Eu acho que na ideia, talvez sim, mas eu acho que aqui na Terra, na prática, não aceitam outro Cristo, não. Outro nome, não. Mas você pode dizer que sei lá, não sei qual, a arte é um outro nome para o Cristo. Percebe? Eu acho que ele não chega a tanto, mas o que dá para... O essencial do meu comentário, não quero ir tão longe, mas o essencial do meu comentário é que, dentro do contexto geral do neopentecostalismo, se torna possível aceitar a ideia de uma igreja como a dele.
por mais que a gente possa, por mais que os neopentecostais possam não gostar, né? Porque a Carolina está dizendo que é uma igreja clandestina. Porque não existe, a partir das reformas, a igreja oficial. Percebe? Porque a ideia de igreja oficial é uma ideia ligada à relação entre o Estado e a Igreja Católica. Ou, no caso dos ingleses, a Igreja Anglicana. Percebe? Que é a igreja oficial do Estado. O nosso Estado não tem uma igreja oficial. Mas nós sabemos que as igrejas católicas só são católicas porque elas são obedientes ao Papa. Os bispos são nomeados pelo Papa e podem ser retirados do Papa. E o padre obedece ao bispo que obedece ao Papa. E o Papa tem uma relação direta com Deus. Ele é a fonte. No neopentecostalismo e no protestantismo não existe mais. Percebe? Então, o que é a fonte? A fonte é a fé das pessoas. Não existe a autoridade que dê fundamento para a fé das pessoas. Então, nesse sentido, esse tipo de religiosidade que ele está criando só pode existir num contexto neopentecostal. Então, nesse sentido, o fato dele ser um rapaz neopentecostal faz todo sentido, né? Agora, é claro que esses nomes que ele utiliza e essa prática que ele utiliza tem uma potência irônica muito forte. Porque, ao mesmo tempo que a gente não tem como não levar a sério, a gente também não tem como não achar engraçado. Né? Por que chamar de arte? Por que usar uma jacuzzi para batizar as pessoas? Tudo bem, não faz diferença. Mas uma piscina de plástico para batizar as pessoas? Percebe? É irônico. Porque ele... Diga. Eu também achei muito irônico ele usar esse termo altíssima arte. Ele usa assim, que eles oferecem os objetos artísticos para altíssima arte, né? Que é diferente de você expor, porque você está expondo para mostrar ali. Ele diz, a gente oferece é oferecido, cada um dá o que tem, e aí não se expõe o que tem a ver com a necessidade. E tem também uma coisa que eu achei engraçada também, que é como o retiro espiritual que eles fazem, no contexto que ele fala, não sei qual foi a entrevista que eu vi, lembrava muito uma residência artística, né? Um espaço que os artistas vão para se retirar de um outro espaço e vivenciar e criar ali. Acho que eu não sei se outras iniciativas nessa direção, mas eu acho que uma coisa que ele percebeu e que talvez outras iniciativas percebam é que o tipo de vínculo que existe na religião é um vínculo muito forte, né? E que esse vínculo ele tem força, tem poder. Percebe? E esse poder está diretamente ligado à comunalidade entre as pessoas. Todo mundo está tentando crer mais ou menos na mesma coisa, né? Então, quando isso acontece, pessoas se reúnem para crer em alguma coisa e elas, digamos assim, convergem na crença, seja lá o que elas fizerem, se torna denso. Percebe? Se torna sólido. Por quê? Porque tem gente crendo naquilo. E isso também pode servir como uma ironia com relação à arte contemporânea. Porque qual é a diferença entre arte contemporânea e arte moderna? Se é que há uma diferença. A diferença é de que os objetos de arte contemporânea trazem consigo uma crença mais arbitrária, com componentes mais arbitrários, do que a crença em pinturas, em esculturas, em afrescos, né? Então, aquela discussão que nós tivemos com relação à lata de sopa. Qual é a diferença entre a lata de sopa obra de arte e a lata de sopa não obra de arte? As pessoas creem nela, na outra pessoas não creem.
Ou seja, se nós fizermos a igreja da lata de sopa, claro que não precisa, né? A gente já crê suficientemente na lata de sopa. Mas se nós criarmos a igreja da lata de sopa, o mundo não vai poder ter uma relação trivial com a lata de sopa. Por quê? Porque tem um número substantivo de pessoas que creem nela. Percebe? E se a nossa crença, você pode até tentar passar por ela, mas você não vai passar por cima dela como se não tivesse nada lá. A Gabriela me mandou uma vez uma matéria irônica, mas que parece que é verdadeira, de uma faxineira que jogou uma obra de arte contemporânea fora. Digamos que nós crescemos no objeto que essa faxineira jogou fora. E ela não ia jogar fora. Percebe? Porque se nós cremos nele, nós nos tornamos dependentes dele. E se nós tornamos dependente dele, nós cuidamos dele. Ia ter alguém observando, ia ter podia ser sei lá, um miojo, mas ia ter gente olhando para ele, ia ter alguma coisa o defendendo, talvez houvesse um alarme, percebe? Porque é assim que as pessoas cuidam daquilo no que elas creem, nos objetos nos quais elas creem, né? Então, nesse sentido, ele está operando no regime religioso, que é um regime muito eficiente, de uma maneira assemelhada ao que processos sociais como a arte contemporânea se movem, que obtendo autoridade e poder pela convergência das crenças. Percebe? Está entendendo o que eu estou falando ou não está fazendo sentido? Então, a arte contemporânea parece absurda, mas ela não é absurda, porque existe uma convergência significativa de crenças entre críticos, curadores, pessoas que apreciam, professores, mercado, existe um pacto, né? A Di está muito bem dizendo isso, há um pacto silencioso de que todos nós cremos nisso. Mas é um processo social complexo, né? Mesmo que um deixe de crer, o outro volta a crer, já tem valor envolvido, já tem mercado de trabalho, tem uma série de coisas que complicam. Mas é possível gerar um efeito assemelhado, ou seja, entrar na arte contemporânea, de tal maneira a ser valorizado por ela, e esse parece ser o experimento que ele faz. Se eu crio um jeito de valorizar os objetos numa dinâmica religiosa. E aí, nesse sentido, ele pode ser, digamos, com algumas aspas, um pouco herético. Mas nem tanto. Porque mesmo a religiosidade neopentecostal, que resiste à sacralização dos objetos, acaba sacralizando alguma coisa. Porque tem aquele pastor que é mais profético do que o outro, existe, não sei, umas águas que limpam a pessoa de um jeito que a outra não limpa, tem tal igreja onde acontecem coisas em que a outra não acontece, percebem? Eu não sei como é na Igreja Católica é muito claro isso, né? Porque você tem os santos assumem força metafísica, né? Eles passam a ter, as pessoas peregrinam e tocam nele, são curadas, ou seja, ele é mais do que uma obra de arte. E as igrejas neopentecostais resistem a isso, né? Não tem santos, supostamente, mas tem outros objetos comuns que acabam funcionando de maneira assemelhada, e vocês que têm experiência nisso, poderiam falar melhor do que eu, que funcionam de maneira assemelhada ao sagrado nas coisas. Percebem? Que é alguma coisa, nesse sentido, a igreja dele é uma igreja neopentecostal um pouco mais católica, digamos assim, porque são sacrifícios, mas não são sacrifícios pagãos, eles não matam coisas, né? Não entra dentro do paganismo, esse grande nome guarda-chuva meio preconceituoso para falar sobre aquilo que não é cristão. Cristãos não matam coisas, eles podem levar coisas em sacrifício, mesmo os católicos, por exemplo, você pode levar velas, pode levar... você pode sofrer, né? Subir de joelhos, fazer coisas em sacrifício, né? Então, eles não estão matando nada, não estão matando galinhas, não estão matando, né? Para oferecer em oferenda
para obter a arte. O que eles estão sacrificando para a arte? As próprias obras de arte. E o que eles querem receber em troca, sacrificando obras de arte? Obras de arte. Obras de arte melhores. Percebe? Existe um círculo de valorização da crença que faz com que, dessa maneira de proceder, ele consiga produzir obras de artes consistentes, porque um número significativo de pessoas creem nela, e que faz com que ele entre de maneira privilegiada no mundo em que se valorizam objetos de maneira, às vezes, exagerada, que é o mundo da arte contemporânea. Percebe? É como se ele inventasse, e eu não sei se isso vai funcionar para outras pessoas, né? Mas uma maneira religiosa de proceder que meio que corta o caminho para a entrada no mundo da arte contemporânea. Porque o mundo da arte contemporânea é uma igrejinha. Mas é uma igrejinha cujos elementos de acesso dependem de questões relacionadas ao poder social. Onde você nasceu, se você tem dinheiro, quem é a sua galeria. Hoje em dia, se você tem origens, estão sendo tematizadas e valorizadas, né? Ele está nesse universo da arte contemporânea, mas consegue ter um acesso privilegiado a ela, num certo sentido, porque ele não depende só da valorização dos objetos comuns em termos de arte contemporânea. Ele desenvolveu um mecanismo próprio. É como se ele fosse um valorizador de objetos a partir da igreja, percebem? Porque, no fim das contas, é um pouco isso que as igrejas fazem. Pensando assim, na dinâmica mais trivial. Igrejas utilizam a relação entre as pessoas para valorizar ritos e objetos. De tal maneira que os ritos e os objetos sejam mais importantes do que outras coisas que nós fazemos e outros objetos que nós temos. E Carolina está dizendo, tanto para a arte quanto para itens religiosos, imagens de santa, cruz cristã, é construído um altar. Perfeito. Normalmente a arte contemporânea não é exposta em altares, e sim entranhada no nosso cotidiano, dando uma impressão de menor importância. Não tem um altar, mas tem coisas parecidas com um altar, né? Uma galeria, por exemplo, não é uma igreja, porque a igreja é muito cafona para ser uma galeria. Mas uma galeria tem um quê de igreja? As pessoas falam mais baixo, você fica olhando os objetos, as pessoas se juntam para crer num objeto, para admirar as características do objeto, né? Então, não estou dizendo que a arte contemporânea seja uma religião ou seja uma igreja e que as igrejas sejam arte contemporânea. Não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que existe um processo cognitivo que acontece igual nas duas. Em que ele, mesmo sem se dar conta disso, faz com que esses elementos convirjam. E que elemento cognitivo é esse? Que quando as pessoas creem junto numa mesma coisa, essa coisa deixa de ser uma coisa como as outras. Percebem? E isso a religiosidade faz, e isso a arte contemporânea faz também, cada uma de uma maneira diferente. E que se eu puder utilizar a força convergente da religião para impactar a arte contemporânea, por que não? Não vejo por que não. Ainda mais com um quê de ironia, fica até divertido, né? E, de alguma maneira, a política também faz isso, né? Porque a gente diz, a política é uma coisa, a religião é outra. Mas quando que o movimento político se torna mais consistente? Quando as pessoas creem no enunciado político e no líder político de uma maneira assemelhada que creem no objeto religioso e no sacerdote, né? Professor, na hora que estava falando da igreja lá dele, né? Eu estava até pensando, né? Nossa, seria muito útil um sindicato de artistas, né? Mas a religião está muito mais famosa, né, para as pessoas do que a política. Então, vale muito mais, vai dar certo, muito mais dar certo uma igreja de artistas do que um sindicato de artistas, por mais que fosse bem necessário ter um junto, assim, intencionado
para conseguir coisas para todos, que não fosse orar, agir. A sua percepção perfeita, genial, porque é justamente isso. O sindicato está desvalorizado demais, né? E o sindicato ele é horizontalista, né? A arte é excepcionalista. Então, a arte como a igreja, ela é feita de santos, de artistas, de agraciados. Ela é feita de profetas, né? É como também a política no seu sentido não sindical, né? A política ela é feita de excepcionalidade. É preciso crer num, né? E existem ferramentas que nós desenvolvemos, os sindicatos é uma delas, a lembrança perfeita, que são mecanismos que nós utilizamos e não são infalíveis para evitar a excepcionalidade. Ou seja, deixar todo mundo ganhando um pouco, e não uns ganhando muito e outros ganhando pouco, né? O que o sindicato é? O sindicato é um horizontalizador. Você quer pagar 1 milhão para o artista X e quer pagar R$2 para o artista Y? Não. Vamos pagar o mesmo teto para cada obra de arte. Isso vai matar a obra de arte, né? Você criar um sindicato de artistas contemporâneos, você vai matar a relação do mercado com a arte contemporânea, que é muito importante para o poder, né? Tem a ver com a triangulização, né? Eu acho que é aí que na entrevista que ele fala assim, sobre ocupar os espaços, né? Ocupar os espaços, ele fala que o raciocínio dele ainda não chegou no final, uma crítica, né? Uma conclusão. Então, até onde isso vai, né? A gente vai ocupar esses lugares, mas é esse lugar realmente que deixa outros de fora, né? Eu acho que é aí que o raciocínio dele ainda não chegou, porque isso que o sindicato faz, que a igreja não faz, é exatamente esse raciocínio que está faltando, porque você está criando mais um lugar, mas a divisão e enaltecer mais uns do que outros continua da mesma forma. O interessante é que é a coisa do povo negro e de promover pela arte a autoestima do povo negro. E existe uma impossibilidade, por questões políticas, sociais, econômicas, de se melhorar a autoestima do povo negro de maneira horizontal. Porque os negros são mais pobres e são dominados e são muitos, né? Existe uma densidade demográfica que faz com que isso um discurso irônico do capitalismo, né? Hipócrita. Não é possível dar dignidade para as pessoas. Então, uma maneira que o capitalismo selvagem permite que se dê dignidade ao povo negro é pela excepcionalidade de alguns artistas negros, de alguns atletas negros, nos quais as pessoas olham, né, os negros olham, se reconhecem nele e se sentem melhor. Nesse sentido, ele tem um cavalo de Troia que é bacana. Qual é o cavalo de Troia dele? Ele é o artista negro excepcional, ele é aquilo para quem jovens negros olham e se identificam e se sentem melhores, mesmo permanecendo numa posição de dominação social e de injustiça. Mas a arte dele mostra essas pessoas, que são as pessoas que se sentem excepcionais ao verem o artista, né? Então, isso, nesse sentido, o trabalho dele, o trabalho da igreja dele e da arte dele nessa igreja tem um efeito, digamos assim, mais positivo do que a mera adoração da personalidade, né? Do artista, do atleta, ou do político negro ou do cientista, né? Porque, ao invés de se adorar, claro que nós estamos adorando a ele, mas quando nós adoramos a ele, o trabalho dele, nós estamos adorando alguém que nos mostra, né? Falando dos negros se vendo no trabalho dele, né? Porque, no fim das contas, é isso que ele faz, né? O trabalho dele é um trabalho sobre marra, porque as pessoas se sentem marrentas ao se verem retratadas numa galeria. Percebe? Elas não estão se sentindo como ele, elas estão se sentindo elas. Se sentindo como ele. Aí, novamente, a personalidade aparece. Mas tem um elemento mediador que é bastante interessante, né? Que é um pouco também o que o rapper faz
não quando você cultua o rapper, mas quando você cultua a letra de música, né? Aquele não é um rap, foi um funk que a gente ouviu no encontro passado? Foi um rap que a gente escutou. Então, ele tem a figura, tem o personagem, e tem o artista e tudo mais. Mas os Leões. O texto é sobre pessoas, sobre alguém, né? Ou seja, existe uma adoração personalista, mas também existe uma adoração que é uma autoadoração. Então, nesse sentido, ouvir um funk é capaz de melhorar a autoestima de maneira mais horizontal, né? Então, mesmo que a igreja seja excepcional, uma igreja que mostra a vida de todo dia do povo negro é uma igreja que tem um efeito de melhoramento de autoestima diferente à mera adoração da personalidade, né? Não é um sindicato, muito longe disso, mas também não é pura e simplesmente uma igreja, né? Digamos que é uma igreja cujas obras de arte, cujos santos são meio sindicais, né? E aí, nesse sentido, até um pouco frívolos, porque são sempre situações de consumo, ou situações em que os valores são valores medianos, né? Não são grandes valores. Mas pouco importa, né? Nós estamos sendo mostrados e estamos podendo nos adorar como somos, né? Professor, assim, é tudo muito curioso, né? Mas vem toda hora isso na minha cabeça quando eu estava lendo as coisas sobre a igreja, quando eu ouço ele falando sobre realmente, assim, o que tem ali, o que sobra realmente de igreja e de pentecostal dentro daquilo ali, que me faz não gostar, porque eu não gosto de igrejas pentecostais, eu não gosto. E essa coisa da teoria da prosperidade, assim, ele alimenta isso, eu odeio isso com todas as minhas forças, tipo, porque eu não deixo de acreditar que realmente pessoas reunidas, acreditando na mesma coisa, você orando pela arte, realmente, acho que a criatividade vai fluir. Você vai produzir mais, porque você está ali, né, com outras pessoas que produzem a mesma coisa, você está tendo mais fé em uma coisa mais alta, uma fé também em si mesmo, a arte mais alta vai vir. Mas aí, na hora que você ora por galerias, por colecionadores, você ora, não é assim, eu acho um pouco perigoso, porque eu não acho que as pessoas não estão nas galerias, os artistas bons não estão nas galerias por falta de fé, ou porque o trabalho não alcançou a altíssima arte ainda. Então eu fico me perguntando se ele realmente acredita nisso, até onde isso vai, porque eu acho que se alguém que faz parte daquela igreja vai receber mais olhares, talvez seja pelo reconhecimento que essa igreja está tendo, mais como um projeto artístico, do que realmente pela fé, assim, de cada pessoa. Aí eu fico assim, fico assustada. Tem toda a razão. Pode ser que a coisa meio que dê na água. Porque pode ser que, na verdade, seja uma teoria da prosperidade que serve para dar uma visibilidade um pouco mais complexa ao trabalho de um artista, né? E, no fim das contas, essa metafísica toda seja um pouco como qualquer igreja no sentido venal, não no sentido metafísico, né? No sentido venal. Ela existe para o bem de uma pessoa, né? As pessoas até se sentem melhor, mas, né, trocando em miúdo, principalmente no contexto neopentecostal, tem a ver com a riqueza de 1 ou 2 homens, 3 homens, né? Bispos, padres não, pastores, né? Então, confere poder para um determinado tipo de prática social, confere a possibilidade de valorização de certos objetos, as pessoas se sentem melhor, mas, no fim das contas, não é só se sentir melhor, é utilizar essa máquina de fazer com que as pessoas se sintam melhor para enriquecer, né? Pode ser que seja um pouco disso, né? Mas também pode ser que isso seja um projeto incompleto, né? Que seja uma maneira de começar e no capitalismo, como é que você sobressai? Como é que as pessoas se são admiradas? Por poder, por dinheiro,
isso demanda que as pessoas tenham uma crença meio superficial em alguma coisa, e pode ser que desse caminho ele transforme isso em outra coisa, né? Quem sabe? Mas você tem toda a razão de que tem um elemento que incomoda, que é o elemento que incomoda no neopentecostalismo, e que é o que incomoda numa espécie de adoração a certas personalidades muito ricas, que é a teoria da prosperidade, né? Porque você tem uma certa personalidade muito rica, mas você adorá-la só quer dizer que você vai se sentir melhor, mas ao mesmo tempo a dominação social só se estratifica, né? Cada vez mais forte, cada vez mais claustrofóbica, né? Deixa eu ver a Zélia. Eu não curti também essa ideia dele de alta arte e baixa arte. Quem determina o que é o maior e o melhor? Eu acho que é a noiva. Né? A noiva vai mostrar para o mercado alguma coisa que é alta arte, porque se deu no contexto da noiva. E o mercado vai aderir ou rejeitar, né? Mas sim, essa ideia de alta arte traz consigo uma excepcionalidade que é uma característica forte do fazer artístico e da arte contemporânea, que não é a melhor maneira pela qual a arte contemporânea ajuda a igualdade social, as lutas políticas, né? Não é por aí. Eu sinto que essa igreja é bem falsa, como se fosse uma performance. Não parece que há uma crença de fato ali. Parece ser um suporte para o processo de trabalho dele. É um pouco nessa direção que o comentário da Mariana foi. Eu acho que pode ser isso, mas pode não ser só isso, né? Achei muito arbitrário, talvez seja o meu desgosto pelo sistema. Mas para mim não adianta se rebelar contra um sistema de opressão e se estabelecer em outro. Esse sendo o mundo elitista da alta arte que determina seu valor como artista, seja ele monetário ou notoriedade. Mas eu acho que o que ele reivindica, como outros artistas negros reivindicam, é um lugar de poder, né? Que é um lugar de opressão, mas que possa ser exercido por um homem ou uma mulher negra. E não é a mesma coisa. Porque se um branco está numa situação de opressão, de opressor, e um negro está numa situação de opressão, de opressor, não é a mesma coisa. Porque o negro é historicamente oprimido. Então já é diferente. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Ele deve acreditar no capitalismo negro. Eu acho que sim, ele acredita na riqueza, ele acredita... E isso, novamente, no comentário muito forte da Mariana. Tem a ver com prosperidade. Prosperidade tem a ver com dinheiro. Dinheiro tem a ver com ostentação. Que é um tipo, digamos assim, inicial, pueril, de exercício do poder, né? Porque depois o poder vai para outras dinâmicas, né? Aí o poder não é mais ser o artista, o poder é ser o colecionador, né? É ser o curador do museu. Né? Você não precisa mais rezar para o curador. O curador é o poder, né? Ele tinha comentado algo do tipo, não adianta querer ostentar a arte e ficar só no grafite, arte de rua. Por que não? Grafite é tão importante quanto a arte do Louvre, na minha opinião. Podem ser tão importantes do ponto de vista da arte contemporânea no seu estatuto de existência, mas não é tão importante do ponto de vista do valor monetário das obras. Então, os grafites que se tornam mais caros são os grafites que entram no contexto de galeria. Então, você faz um grafite na rua, mas faz um grafite dentro da galeria, para poder ser vendido, né? E aí assume um grande valor. O grafite se tornou uma arte contemporânea, dentre as outras, a partir do momento em que ele foi capaz de encontrar formas de ser vendido, né? Então, você faz o grafite na parede de uma instituição de arte em que se vai se manter aquele grafite e vai ser valorizado. O Gêmeos é um belo exemplo. Mas né, eu não sei se os Gêmeos são negros, eu não sei qual é a origem étnica deles, mas antes fosse um artista negro, né? Porque o grafite é uma arte popular, uma arte de resistência, por assim dizer, num contexto em que as pessoas são negras. Por que não artistas negros ganhando dinheiro com grafite? Né? Professor, no período passado, eu fiz uma matéria e
eu esqueci o nome da matéria que eu fiz. Mas, para fechar lá, eu fiz um trabalho que eu falei sobre... Eu não sei como se fala o nome do artista. Se é Banksy ou Banksy. Eu falei sobre o que estava acontecendo com os trabalhos dele na rua, né? Que os caras estão retirando, assim, arrancando a parede e colocando na galeria para vender. E eu falei exatamente sobre isso, né? Tipo, sobre a existência da arte de rua e esse questionamento, vale ou não vale? Mas ela vale estando na rua? Ou para valer ela tem que estar na galeria? Oh, nossa, meu Deus, que quebrando minha cabeça, porque realmente isso eu acho que a arte de rua, ela tem que ser valorizada e poder existir na rua, né? Eu não acho que ela é uma classe inferior a outra arte. Eu fiquei me questionando realmente o que ele estava querendo dizer. Assim, quer dizer, eu entendi o que ele estava querendo dizer, falando que os cantores ficam só ali enaltecendo o grafite, mas a arte de galeria eles não se importam, porque eles não ocupam aqueles lugares, eles não compram a arte dos artistas negros. Agora eu entendi o que ele quis dizer. Mas ele valorizou o grafite, né? E não, mal comparando, tá? É como se fosse a diferença entre o Santinho de Aparecida, você compra R$5, e uma escultura no Vaticano. Percebe? É a mesma coisa, é uma escultura de santa. Uma foi feita por um artista, foi reconhecida, é protegida. A outra foi feita industrialmente, pintada por pessoas que não tinham muita técnica e é muito barata, né? Então, se você for fazer arte religiosa, onde que você quer estar? Quer pintar que parede? A Capela Sistina ou debaixo do viaduto, tipo Profeta Gentileza? Percebe? Você vai querer que seu trabalho esteja num lugar protegido e intocado, porque ele é suficientemente bom para que a humanidade queira defendê-lo. Percebe? E isso é poder. E esse poder converge no início com o valor financeiro e chega em um determinado momento que o valor é tão alto que não é mais dimensionável. Quanto vale a Capela Sistina? Percebe? Isso não tem mais um valor, se tornou patrimônio da humanidade sem possibilidade de ser monetarizado, né? E é isso que eu acho que os artistas negros querem, né? Querem que haja, já que são artistas brancos, que têm valor universal, pelo menos no contexto do Ocidente, querem um pouco como Aleijadinho, né? Um artista negro que assume um valor descomunal, e isso é poder para a comunidade negra, né? No caso do Aleijadinho, ele é muito excepcional, mas haver mais artistas negros que tenham obras capazes de chegar a esse grau de valorização, né? Deixa eu ver. Provavelmente sou muito mais expor minha arte no povão. Eu também acho, e acho que a alma da arte contemporânea é essa, todo mundo fazer. Mas o poder da arte contemporânea não é esse. O poder da arte contemporânea está ligado ao valor, né? E ela é capturável por esse tipo de expediente. Então, se você quer ser um artista poderoso, a ponto de ter marca a sua arte, isso só vai acontecer se as pessoas pagarem caro pelo seu trabalho. E para isso você tem que estar numa galeria. E ele está numa galeria, né? Ele tem uma igreja, mas ele tem uma galeria, ele é mediado, ele vende para o mercado internacional. O Maxwell. Talvez se não fosse isso, nós nem estaríamos falando dele, né? Mas, além disso, ele tem uma estratégia curiosa, que é essa da igreja, que valoriza a obra dele por uma outra via, que não a via exclusivamente dos objetos de arte, né? Ele utiliza também uma estratégia que concerne a religião para valorizar os objetos comuns, né? E que, de uma maneira, foi também o que o Andy Warhol fez, porque havia uma certa fetichização religiosa em torno do que tocava na mão dele. Era uma espécie de profeta, né? O Duchamp também, é uma espécie de profeta, né? Professor, só assim, eu acho que a arte de rua, ela tem uma capacidade de ser muito importante e de chamar muita atenção, dependendo da forma que você faz. Primeiro, porque ela é proibida na maior parte dos lugares. Segundo, porque depende do que você está falando e como você vai falar, tipo lambe-lambe. Eu estava no início do ano passado colando lambe-lambe aqui na minha cidade com uma amiga minha,
E aí eu fui perseguida por um bolsonarista, ele veio me filmar, eu achei, quase tive um troço, quase criei um trauma praticamente. Eu via um policial, achava que era o cara, meu coração ficava desesperado. Então, assim, o negócio é importante, e o porquê ele é importante diz muito, assim, diz muito sobre... Eu fiquei muito chateada, assim, sobre o que ele disse sobre grafite, arte de rua, porque eu acho que a visão dele está muito limitada, assim, sobre o valor que isso tem. E não é sobre o valor de dinheiro, porque ele acaba falando muito sobre esse valor, né? E não sobre o impacto que a coisa E tem. nisso você vai no coração da questão, porque um contexto neopentecostal, o valor que é valorizado é o valor individual. Percebe? A riqueza do indivíduo. Né? Que é uma espécie de religiosidade muito próxima ao capitalismo. E, nesse sentido, a maneira como ele vê o trabalho dele converge nessa direção. Porque ele é poderoso porque ele tem poder, porque ele tem dinheiro, porque ele está sendo visto. Mas tem um outro tipo de poder, que é um poder com o qual nós lidamos mais, que é o poder coletivo. E esse poder coletivo, ele é muito maior, que é talvez o poder que está digamos, na base da religiosidade, mas não na estrutura da teoria da prosperidade, que é o poder das multidões, o poder das comunidades, é o poder coletivo, né? Que existe o poder do milionário, o poder do artista, existe o poder dos sindicatos, existe o poder das greves, existe o poder das manifestações, né? Agora, esse poder, que é o real poder sobre o qual você está falando, que é um poder que tem capacidade de até mesmo suspender as relações de poder, esse é um poder meio imprevisível e difícil de ser convocado, e cuja organização é uma organização penosa que traz consigo um componente que, dentro do capitalismo, é pouco valorizado, que é o poder horizontal de muitos, em detrimento do poder vertical de alguns, né? Então, com certeza, muito mais forte do que a arte dele é a Rocinha enquanto movimento coletivo, percebe? Mas, na verdade, do ponto de vista individual, o que se sente como poder do ponto de vista imediato é o poder que se atrela pelo reconhecimento de algumas pessoas e o capital financeiro que algumas pessoas são capazes de acumular. Não, professor, mas o que eu penso é assim, o que você faz com o seu poder quando você chega no poder? Porque também não é pecado. Todo artista quer ganhar dinheiro. Independente de que ele seja, você quer que seu trabalho venda e você quer poder viver disso. É um direito de todo mundo, é trabalho. Todo mundo quer trabalho, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer viver. Agora, o que você fala com a sua voz de quem tem poder quando você chega no poder, para mim isso importa. Assim, a narrativa que você vai tomar para si, e isso é poderoso, assim, o que você faz com essa potência, assim. Ele é uma pessoa que já viajou o mundo, que fala para um monte de gente. Ele tem poder. Agora, o que ele vai fazer com isso, se ele ficar parado nesse mesmo lugar, sinceramente, para mim, é decepcionante. Pode ser que o trabalho dele, e que o discurso dele sobre o trabalho dele sofra um efeito coletivizante, multitudinal, para dizer spinozianamente, no qual ele escape do contexto neopentecostal no qual ele está inserido, né? Pode ser, porque ele é um rapaz muito jovem, muito novo, né? Agora, dá para perceber que os elementos iniciais do trabalho dele concernem a uma identidade ligada à prosperidade, né? E a prosperidade de uns não é a prosperidade do grupo, né? Nós sabemos muito bem disso do ponto de vista capitalista, né? Na verdade, é o oposto. Quando alguns são prósperos, é porque existem muitos sendo explorados. Essa é a lógica do capital. Mas ele faz uma galeria na comunidade, só que as pessoas não vão. Na igreja dele, acho que as pessoas não vão tanto, né? Eu entendi que ele tem uma galeria lá, né? Não sei se a galeria é a igreja, mas ele tem uma galeria lá na Rocinha. Ele falou isso em algum momento na entrevista, só que aí o pessoal, né, da Zona Sul e tal, não vai lá. Onde que as pessoas com dinheiro vão? Fazem com que a arte dele chegue até elas, né? Talvez os europeus, os americanos, que compram o trabalho dele, talvez
queiram ir à Rocinha por uma questão de curiosidade. Mas, na verdade, o trabalho fica valioso não quando está na Rocinha, mas quando vai para o Tate, quando vai para um grande museu, para uma grande galeria. É quando ele está protegido e tem um valor monetário significativo, né? E aí permite uma amarra das pessoas, dos jovens artistas negros, que dizem, olha, é um artista negro como eu, que tem muito poder. E isso é importante, isso é bom, né? Dentro do cenário geral do capitalismo. Mas, como diz bem a Mariana, não exauriu a questão do poder. Porque nós sabemos muito bem, mesmo no contexto capitalista, o poder não é dos indivíduos, o poder é da coletividade. O problema é que o poder da coletividade ele é difuso, né? A gente nunca sabe quando que uma multidão vai tomar o Palácio de Inverno, né? Já era para nossa rebelião ter destruído Brasília 5 vezes, né? Tivemos 500, nós estamos quase chegando em 1 milhão de mortos. Mas esse poder que é intenso e ele também é anestesiado, né? Nós podemos exercê-lo, mas temos dificuldade de exercê-lo. Enquanto isso, nós nos identificamos, para sermos capazes de ter alguma paz de espírito, nos identificamos com pessoas que vêm de contextos mais difíceis e que foram capazes de prosperar, né? Então, nesse sentido, não tem nada de errado nisso, mas realmente me parece que falta, digamos, esse salto pós-religioso no trabalho dele, que é sair do protestantismo, do pentecostalismo e ir para a coletividade, ir para as multidões, ir para o pensamento social, né? Falta ele sair da reforma protestante e falta ele ir para a Comuna de Paris, 1848, né? Tá faltando comuna, né, no trabalho dele. Isso que a Carolina está dizendo aqui, né, que ele falou que ele tem lá a igreja, ele tem os trabalhos que ele tem lá a Rocinha, mas as pessoas não vão para ver, e ele logo justificou isso, né, por que as pessoas não vão? Porque a arte, ninguém tem tempo, vamos dizer assim, para ficar pensando em arte. Mas eu acho que isso é uma coisa que não deve ser aceita, assim, de primeira, né, primeiro tem que pensar o porquê e, né, o lado negativo disso, né? Por que não tentar mudar isso? Já que a arte dele dialoga tanto com a realidade de lá, por que as pessoas não estão interessadas? Eu acho que ele aceitou também muito fácil, assim, por que as pessoas não vão? Porque elas não gostam de arte, então na Rocinha não tem artista, não tem gente que gosta de arte, acabou a história aqui. É isso. Tipo, eu acho isso meio triste. Eu acho que as pessoas, isso é construído, né? Claro. A Rocinha precisa de uma puta escola, onde as pessoas recebam instrumentos para serem capazes de apreciar a obra de arte, né? E aí não importa mais o quanto que ela trabalha ou não trabalha. Se você tem os elementos para ser capaz de apreciar a música e a obra de arte, porque te foi mostrado, você tem autonomia e, ao mesmo tempo, tem coletividade, né? Gente, vamos descansar. Agradecer a presença da Di, que veio lá do Frio do Sul para conversar um pouco com a gente. E obrigado pela atenção de vocês. Nossa, eu que aprendi um monte. Tá geladíssimo aqui, tô congelada. Tadinha. A gente, se chegar a 19 graus, a gente já entra em desespero, vai para a igreja e começa a rezar para a noiva mandar um calorzinho. Tá 9 aqui, tô com um negócio ligado aqui. Tadinha. Nossa, deu 15 graus aqui, eu já tava passando mal. Eu tava colocando a minha mão assim no fogão, tentando entrar dentro do forno. Quando fez 19 aqui, eu comecei a usar um monte de termômetro para ver se eu tava com Covid, porque eu achei que eu tava morrendo. Mas não, eu tava com 36 sempre. Eu não tava com Covid, mas eu achei que eu tava morrendo. Gente, não. Entreguei para Deus. Falei, noiva, arte me leva. Que afronta aqui, 20 graus, é o nosso verãozinho no inverno. Não, e eu acordo 4 horas da manhã, eu acordava todo dia pedindo para Deus me matar. Eu ficava tipo, por favor, não faz isso comigo. Não deixa eu levantar dessa cama. Mas é um frio diferente, eu não sei, aqui é mais frio. Tchau, gente. Boa noite. Beijinho, gente. Foi o máximo. Tchau. Boa noite.